Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua graça. Obrigado por Tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de cantar louvores a Ti, de adorar o Teu santo nome, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor continue, Pai, presente neste lugar, continue ministrando poderosamente ao nosso coração. Senhor Jesus, que cada palavra que for ministrada neste lugar possa ser como uma semente, Deus, lançada numa terra fértil e que ela produza frutos dentro de nós, ó Pai. É isso que nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar aí no seu lugar. E eu queria trazer uma palavra hoje sobre como se tornar um discípulo contagiante. Pergunta para quem está do seu lado: você é um discípulo de Cristo? E espera a resposta dele. Aí agora pergunta assim: você é um discípulo contagiante? O que é ser um discípulo contagiante, né? Vamos pegar as palavras, separar as palavras, né? Primeiro, discípulo. O discípulo, ele é aquele que segue algo, né? Um aluno, um aprendiz, aquele que está debaixo de uma missão, aquele que tem um mestre, né? Se tem um discípulo, é preciso ter um mestre, sim ou não? E o nosso mestre é Cristo, né? Nós somos discípulos de Cristo. E o que é ser contagiante? Né? Nós acabamos de sair de uma pandemia. Então a gente sabe algo que é contagioso, não sabe? O Covid é contagioso, sim ou não? O que mais que é contagioso? Gripe. O que mais? Sarampo. Catapora. Essas coisas, elas são vírus, né, bactérias, que elas são transferidas de um corpo para outro. E um discípulo contagiante é aquele discípulo que ele consegue expressar o caráter de Cristo através da sua vida. É aquele discípulo que ele consegue contagiar as pessoas pelo simples fato de ele chegar no ambiente. Ele consegue expressar o caráter de Cristo. As pessoas conseguem ver Cristo brilhar nos olhos e na vida de um discípulo que segue verdadeiramente a Cristo. Amém? Isso é ser um discípulo contagiante, né? Nós somos chamados para viver coisas extraordinárias em Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos destrinchar aí esse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, quem achou, diga: Senhor, eu amo a Tua palavra. Quem não achou ainda, fala: me espera aí. Opa, tem uma galera achando ali. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que palavra maravilhosa. Você ama a Deus? Você serve a Deus? Então Deus tem coisas extraordinárias para derramar na sua vida. Deus, Ele tem coisas que ninguém nunca imaginou, ninguém nunca pensou, né? Ninguém nunca ouviu falar das coisas grandiosas que Deus tem para derramar através das nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar como discípulos verdadeiros de Cristo. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres que expressam os princípios da palavra de Deus, que não negociam esses princípios. E esse capítulo 2 aí de Coríntios, ele nos traz algumas verdades sobre para nós nos tornarmos discípulos contagiantes. Deixa aberto aí nesse capítulo, nós vamos acompanhar alguns versículos. E a primeira coisa que a gente vê está lá no versículo 1. Vai lá no versículo 1 do 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este
crucificado. A primeira coisa que nós precisamos entender para sermos um discípulo contagiante é que nós precisamos focar em Cristo. O nosso foco deve estar em Cristo. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele diz: olha, quando eu estive entre vocês, eu não fiquei tentando buscar outras sabedorias, eu não fiquei tentando falar sobre vários assuntos, eu foquei em Jesus Cristo, crucificado naquela cruz que nos trouxe redenção, que ao terceiro dia ressuscitou e trouxe a salvação para nós. Para nós sermos discípulos contagiantes, nós precisamos focar em Cristo. O nosso pensamento deve estar em Cristo. O nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, deve começar em Cristo e terminar em Cristo. Muitas vezes nós vivemos uma vida, hoje, uma vida agitada, uma vida corrida, e nós muitas vezes não lembramos de Cristo. Nós esquecemos, e às vezes a gente só lembra quando chega no domingo, na hora de vir para a igreja, a gente fala assim: meu Deus do céu, essa semana eu não orei, eu não li a Bíblia, eu não escutei um louvor. O nosso foco deve estar em Cristo, para que quando nós formos tomar nossas decisões lá fora, as nossas decisões sejam decisões pautadas nos princípios que Cristo estabeleceu. Mas para isso o nosso foco precisa estar nele. O seu foco não pode estar apenas em ter uma boa casa. O seu foco não pode estar apenas em ter um bom emprego. O seu foco não pode estar apenas em se tornar alguém rico. Não que isso seja errado, A Bíblia não condena isso. Mas o seu foco principal deve estar em Cristo. O discípulo contagiante, ele está focado em Cristo. Porque a partir do momento que nós desviamos os nossos olhos, nós começamos a afundar. Você lembra lá da experiência de Pedro? Quando ele estava no barco e ele vê Jesus se aproximando sobre as águas, e aí ele pergunta se é Jesus, Jesus fala: sou eu mesmo. E aí Pedro fala: não sei, viu? Tenho minhas dúvidas. E aí Jesus fala: venha então até mim. Na verdade Pedro propõe, se tu és o Cristo, faz com que eu vá andando até aí. E aí Pedro sai daquele barco e começa a andar sobre as águas. E enquanto ele está focado em Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas a partir do momento que ele perde o foco, a partir do momento que ele olha para as coisas que estão à sua volta, ele começa a afundar. Ele começa a perder aquele sobrenatural que ele estava vivendo. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver essas coisas que nós lemos no versículo 9, coisas extraordinárias, você precisa estar focado em Deus. Porque se você perder o foco, você começa a duvidar do sobrenatural. Se você começar a olhar para as circunstâncias, se você começar a olhar para aquilo que te cerca, você começa a duvidar do sobrenatural de Deus. E você começa a sair desse sobrenatural. Um discípulo contagiante, ele está a todo momento com os olhos focados em Deus. Ele está a todo momento com o seu coração focado em Deus. Ele não deixa que outras coisas ocupem o seu coração. Nós acabamos de cantar uma canção que eu gosto, que diz que nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta para ti. E às vezes quando a gente pensa em idolatria, em algo roubar a adoração de Deus, a gente pensa logo em imagens, Imagens, a gente pensa na igreja católica, a idolatria da igreja católica. Mas na verdade, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é uma espécie de idolatria. Por isso nós não devemos confiar em homens, nós não devemos confiar, como diz a palavra, em carros, em cavalos. A nossa confiança deve estar no Senhor Jesus. Para que nós não percamos o foco, para que nós não desanimemos, para que nós não caímos na tentação de desistir dessa jornada. Caímos na tentação de desistir de tudo, porque a vida cristã não é uma vida fácil, irmão. Acho que de nós aqui, o mais velho de vida cristã é o irmão Eli, Quantos anos já servindo a Deus, irmão Eli?
Oi? Nasceu lá em Evangélica. Então ele não vai revelar a idade, né? 61? 61 anos. E essa jornada de servir a Deus não é uma jornada fácil, irmãos. É uma jornada de renúncia, é uma jornada de lutas, de tribulação. Mas para sermos um discípulo contagiante, nós precisamos estar focados em Cristo. Nós precisamos estar focados naquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que nos dá o sustento. Aquele que em meio às lutas, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escape. Não perca o foco de Cristo. Amém? Cutuca o irmão que está do seu lado para ele não dormir. E fala assim, não perca o foco de Cristo. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, para nós sermos um discípulo contagiante, está lá nos versos 3, 4 e 5. 1 Coríntios 2, versos 3, 4 e 5. Diz assim: e foi com fraqueza, temor e com muito amor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder do Espírito, no poder de Deus. A segunda verdade para nós sermos um discípulo contagiante é que nós precisamos reconhecer o poder do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Você crê nisso? Nós precisamos ter a certeza que nós servimos a um Deus que é maior do que o que está no mundo, que é maior do que está lá fora. Nós servimos ao Deus que criou todas as coisas, e esse nosso Deus tem poder. O próprio Jesus, quando Ele sobe aos céus, Ele disse que nós faríamos coisas maiores no nome dEle. E Jesus foi um grande homem nessa terra. Um homem que gerou discípulos contagiantes. Um homem que gerou discípulos, que depois que Ele partiu, esses discípulos disseminaram a palavra do Senhor por toda a terra. Eles saíram e pregaram, e eles faziam milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo de Deus. Porque eles criam no poder desse Espírito que eles serviam. Muitas vezes nós esquecemos, ou nós, pela correria do dia a dia, nós não usufruímos desse poder de Deus. Eu vou dar um exemplo bem simples. Qual foi a última vez que você orou por alguém que estava com uma dor de cabeça? Para que Deus trouxesse a cura sobre ela. Às vezes a gente pensa assim, está com dor de cabeça? Toma um dipirona, como remédio mais tempo para dor de cabeça. Neosaldina, eu não sou muito bom de remédio. Às vezes a gente pensa, toma um remédio. Por que não orar pela cura se nós servimos a um Deus poderoso? Se nós servimos a um Deus que é o mesmo Deus que ressuscitou mortos, o mesmo Deus que curou enfermos, que deu vista aos cegos. Muitas vezes nós, nesse nosso estilo de vida, nós não usufruímos desse poder. Nós servimos a um Deus poderoso. E Paulo, diz nesse texto que ele veio, trazer aquela palavra para o povo de Corinto, a respeito do poder desse Deus. O poder que Paulo já tinha testemunhado tantas vezes. O poder que Paulo já tinha visto, ser manifestado tantas vezes. Nós precisamos reconhecer que nós servimos a um Deus poderoso. Nós não podemos resistir a esse poder, nós devemos nos render ao Espírito Santo de Deus e aplicá-lo na nossa vida. Como eu disse, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nós devemos clamar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que foi deixado por Jesus para ser o nosso consolador. É Ele quem nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo.
É Ele que nos aproxima de Jesus. E Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus. Ele é o caminho que nos reconcilia de volta ao Pai. Mas para isso nós precisamos reconhecer que nós servimos a um Deus forte, a um Deus que é poderoso. Né? O Espírito Santo, ele ainda atua nos tempos atuais, trazendo cura. Né? Temos os dons do Espírito. Às vezes quando a gente fala, né? Até estava falando isso esses dias, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que já vem na cabeça é dom de línguas. Aí só quem fala em línguas que é batizado no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem vários dons. E ele se manifesta de várias formas, né? Existe um dom que é o dom da fé. Se você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que confia no Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que pode ter sido batizada, né, com o Espírito Santo de Deus. Existem dons, né, dom de cura. Ainda hoje, irmãos, Deus ainda continua curando. Você crê nisso? Você crê que Deus ainda é capaz de ressuscitar mortos? Nós servimos a esse Deus poderoso. E nossa confiança deve estar nele, porque nós servimos a um Deus que é poderoso. Outra verdade que nós encontramos para nós sermos discípulos contagiantes, está lá no os versículos 6 e 7. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. A terceira coisa que nós aprendemos é ter fundamentos buscar ter os preceitos fundamentais em Deus. Ou seja, ser uma pessoa de princípios. Um discípulo é alguém de princípios. Alguém que entende, né, que Deus, ele já está muito antes de nós. Ele criou todas as coisas. E Ele sabe de todas as coisas. E nós devemos buscar viver esses princípios que Ele estabeleceu para nós. Né, ter fundamentos bíblicos é ter a sabedoria, né, e ter preceitos divinos com base na sua vida pessoal. Ou seja, é não negociar os princípios bíblicos na sua vida. É lá no seu trabalho, você não negociar os seus princípios. Quando alguém chegar e falar assim, olha, se você contar essa mentirinha aqui, ó, mudar esse relatório aqui, vou te dar um aumento. É tentador, sim ou não? Mas é preciso ter princípios. Princípios inegociáveis estabelecidos na palavra de Deus. Princípios que são irrevogáveis, que nós não podemos mudar. Um discípulo contagiante, ele não negocia os seus princípios. Um discípulo contagiante, ele não negocia os seus valores. Ele não negocia os seus princípios apenas por status ou por bens materiais ou por qualquer outra coisa que seja. Um discípulo contagiante, ele vive os princípios de Deus. Isso é capaz de viver esses princípios quem tem um relacionamento com Deus. Porque se você não se relacionar com Deus, você não vai saber quais são esses princípios. Como eu disse, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não nos relacionarmos com esse Espírito, nós nunca vamos cumprir esses princípios. Você e eu devemos ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. E um relacionamento, ele é construído aos poucos. Sim ou não? Quem é casado aqui? A maioria é casada, né? Poucos solteiros entre nós. Eu sou um dos solteiros. Mas um casamento, ele leva tempo para ser construído, sim ou não? Começa, né, na parte
da paquera ali, o rapaz se interessou pela moça, a moça se interessou pelo rapaz, seja no trabalho, ou na escola, ou você olhou assim, viu alguém na rua e falou assim, ó, gostei daquela pessoa ali. E aí começa o relacionamento a ser construído. Hoje em dia é WhatsApp, né? Começa WhatsApp, ou então antigamente mandava bilhetinho, né? Quem de antigamente mandava uns bilhetinhos assim? Ninguém mandava um bilhetinho, uma carta, né? Beleza? Passava o perfume na carta, assim, ó, né? Tem que ser romântico à moda antiga, né? Passar o perfume na carta para, na hora que a moça abrir, ó, exalar o perfume. E aí começaram a conversar, depois começaram a namorar. O rapaz foi lá pedir o pai da moça, né? Às vezes ficava com vergonha, né, de pedir, aí pressionaram ele para ir lá pedir. E aí foram namorando, o tempo de namoro, conversando, né, se conhecendo. E mesmo assim, ainda tem coisas que você não conhece do seu marido, não é verdade, mulheres? E os maridos também têm coisas que você não conhece da esposa. Você vai, a cada dia é uma surpresa, né? O relacionamento, ele é diário, é dia a dia conhecendo. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, é todos os dias você conhecendo um pouco mais. E nós servimos a um Deus que é infinito, então todo dia tem uma coisa nova para nós aprendermos de Deus, todo dia tem uma coisa nova para nós sabermos de Deus, mas é preciso cultivar esse relacionamento. Porque quando esse relacionamento não é cultivado, vai se perdendo o interesse, não é verdade? Quando já não mais conversa tanto, aí vai se distanciando. Aquele amigo que você tinha lá da escola, aí formou e falou assim, não, vamos manter contato, opa, vamos conversar. Passou 1 ano, 2 anos, ninguém entrou em contato com ninguém, já nem lembra mais. Porque o relacionamento, ele precisa ser mantido diariamente. E para nós buscarmos esses princípios fundamentais de Deus, nós precisamos estar com um relacionamento constante, diariamente conhecendo mais de Deus, né? Diariamente aprendendo uma coisa nova de Deus, diariamente, né, descobrindo algo novo que Deus tem para nós, descobrindo algo novo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos nos relacionar. É todo dia você orar, você ler a Bíblia, você ter uma vida ativa de jejum, de oração, para que nós possamos conhecer cada vez mais a Cristo e possamos estar cada vez mais alinhados com esse princípio, com esses princípios que Ele quer de nós. Eu gosto de, quando eu falo sobre isso, de dar um exemplo da construção civil. Por exemplo, quem já trabalhou com construção civil aí? Irmão Raimundo? Se você virar para o pedreiro e falar assim, ó pedreiro, seguinte, constrói uma casa aí. Você não dá um projeto, você não dá uma ideia para ele, você não fala quantos quartos, você não dá nenhuma informação para ele. A casa vai sair do jeito que você quer, sim ou não? Para isso é preciso você saber o projeto, né? Se você for o pedreiro, né, o mestre de obra, você tem que perguntar, qual que é o projeto? O que a gente vai fazer? Vai ter uma sala aqui, uma cozinha, 2 quartos, né, ou 3, sei lá. Tá na moda aí conceito aberto, né? Conceito aberto, que é junta sala, cozinha, é um galpão grande com tudo junto, né? Para nós vivermos os princípios de Deus, nós precisamos conhecer o projeto. E isso nós conhecemos com relacionamento. Para que nós possamos chegar no final da obra e falar assim, Deus, olha, eu fiz a casa do jeitinho que o Senhor queria. Tá tudo aí, ó. Tudo prontinho, a pintura está na cor certa. Nós precisamos nos relacionar com Deus para nós sermos esse discípulo contagiante. Esse discípulo que vive os princípios, que diariamente está refletindo a luz de Jesus onde passa. Né? Seja na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho. Você deve contagiar as pessoas com a glória de Deus, com a presença de Deus. Amém? Todo mundo entendendo até aqui?
Bom, outra verdade que nós entendemos para nós sermos discípulos contagiantes, está agora nos versículos 8, 9 e 10. 1 Coríntios 2, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: nenhum dos poderosos dessa era... Não, esse já foi, né? Oi? Não? Foi o 6 e o 7, não é verdade? Versículos 8, 9 e 8, 10 e 11, melhor dizendo. Diz assim: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhecem as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem e o que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso entra um pouco naquilo que a gente estava falando. Se você quer conhecer mais a Deus, você precisa se relacionar com o Espírito de Deus. Porque é Ele quem sabe, é Ele quem conhece as coisas de Deus. O Paulo até diz, o Espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E é com esse Espírito que nós devemos nos relacionar. É com esse Espírito que diariamente nós devemos caminhar. É o Espírito que conhece as profundezas de Deus. O quão inescrutáveis são. Se você quer saber mais de Deus, você deve ter uma vida de rendição total ao Espírito Santo. Como nós dissemos, se você quer conhecer o projeto, se você quer conhecer cada vez mais de Deus, você precisa se render a Ele. E se render ao Espírito Santo quer dizer matar as suas vontades. A palavra nos fala sobre uma guerra constante que existe da nossa vontade, que é a carne, contra o nosso espírito. E aí a carne e o espírito vivem numa luta constante. Vivem numa luta diária para saber quem vai ganhar, quem vai vencer. E quem estiver mais forte vence. Ou seja, se você passa a semana toda alimentando a sua carne, quando chegar a hora da batalha, quem vai ganhar? A carne, que está mais forte. Mas se você passa a semana toda alimentando o seu espírito, quando chegar a hora da luta, quem vai vencer? Quem vai vencer? Não precisa ficar com vergonha de falar não, gente. Ajuda eu aí. Quem vai vencer? Espírito. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, buscando diariamente conhecer as verdades que Deus tem para nós. Entendendo que é o Espírito Santo que nos revela os mistérios de Deus. Os segredos de Deus, eles são revelados para nós pelo Espírito. Quantas vezes você está lendo a Bíblia, eu já passei por isso várias vezes. Às vezes você está lendo um texto que é muito conhecido, um versículo muito conhecido, você já escutou ele trocentas vezes, e aí um belo dia você está lá lendo e Deus revela algo novo para você. Já teve essa experiência? E aí você fala assim: nossa, eu nunca parei para ler esse texto dessa forma, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. É o Espírito Santo que nos revela os mistérios de Deus. E para nós sermos esse discípulo contagiante, nós devemos estar cada vez mais perto do Espírito Santo e cada vez mais longe das nossas vontades, cada vez mais longe da carne e mais perto do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas vejam o rosto dele brilhar em nós, para que nós possamos ser realmente esse discípulo contagiante, Esse discípulo que contagia, que leva as pessoas a quererem servir a esse Deus que eu e você servimos. Você já viu aquele vídeo, que tem um vídeo de um homem que ele está no metrô, aí ele está assistindo um vídeo assim, aí ele começa a rir do nada. Está todo mundo assim sério, aí ele vendo o vídeo começa a rir. Aí do nada começa um do lado assim olhar e querer rir também. Aí outro vê aquela cena, acha engraçado, e aí
Quando pensa que não está todo mundo do trem rindo, né? Porque o riso é contagiante. A nossa vida deve contagiar as pessoas a esse ponto. Das pessoas não só olharem para a nossa vida, mas elas quererem também viver aquilo que nós vivemos. Elas quererem também servir a esse Deus que nós servimos. Elas quererem também experimentar das coisas novas que Deus tem diariamente. Mas para isso nós precisamos ser discípulos contagiantes. Às vezes as pessoas estão olhando para você e estão falando assim: ih, eu que não quero ser igual aquele ali. Tá triste, desanimado, quer nada com a vida. Diga misericórdia. Seja um discípulo contagiante. Um discípulo que expressa Jesus através da sua vida, através do seu exemplo. Amém? Todo mundo entendendo? Não dorme não, gente. Calma aí que vai acabar. Outra verdade que nós aprendemos está lá nos versículos 12 e 13. 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, né? Quem busca viver o Espírito Santo, ele entende coisas que o mundo não entende, né? O texto diz que existem verdades que são para pessoas espirituais. Só pessoas espirituais entendem. Quem não é espiritual não entende, né? O homem natural, ele olha para nós, né, e a forma como nós vivemos, ele fica sem entender. Ele fica olhando assim e fala assim: gente, mas que povo doido. Nossa, né? Olha para os crentes e fala assim: que povo doido esse povo, né? O povo eles acho que são meio malucos da cabeça. Mas existem coisas que só quem é espiritual entende. E nós devemos buscar submeter a essas verdades do Espírito Santo de Deus, nessas verdades espirituais. Uma vez que eu me rendo ao Espírito Santo, reconhecendo o seu poder, eu começo a vivenciar essas verdades, né? Eu começo a experimentar essas coisas na minha vida prática. Você começa a experimentar essas coisas que ninguém entende, que parece que é uma coisa, né? Eu tenho certeza que você tem um testemunho de alguma coisa que ao mundo parece impossível, mas que, né? Eu lembro que, há esse tempo atrás, Sara estava contando um testemunho dela, né, do guarda-roupa, que ela estava precisando de um guarda-roupa, chegou um guarda-roupa lá do nada, ninguém até hoje sabe quem foi que comprou esse guarda-roupa, só sabe que chegou o guarda-roupa lá. Quando nós começamos a nos render ao Espírito Santo, nós começamos a ver essas verdades na prática na nossa vida. E aí em coisas simples, né? Deus começa a agir de forma simples. Coisas que estavam travadas, né? E Deus começa a destravar, né? Deus começa a mover, né? O irmão Alan Feliz sempre teve o sonho de trabalhar com guindaste. Você entra no Instagram dele, só tem guindaste, irmão. Só foto de guindaste, guindaste em pé, guindaste deitado, guindaste carregando, outro guindaste, né? E aí Deus abriu uma porta para ele lá na usina. Hoje você está trabalhando com guindaste, né, Aleph? São moveres de coisas simples, mas que nós vemos o Espírito Santo de Deus mover na nossa vida. Nós vemos na prática as coisas acontecerem. As coisas se destravarem, né? As portas se abrirem. Não precisa ser uma coisa muito grande aos olhos humanos, mas nas pequenas coisas, o Espírito Santo revela o seu poder para os discípulos fiéis. Nas pequenas coisas, Deus, Ele mostra o seu amor para conosco. Os pequenos detalhes. Um livramento de acidente de moto, né? O irmão Elton já contou o testemunho também. Que uma pessoa ajudou ele, apareceu do nada, e sumiu do nada também essa pessoa, nunca mais foi vista, não sabe nem quem é, né? Aliás, sabe quem é, né?
Nas pequenas coisas, Deus se revela para os discípulos que são fiéis. Quando nós nos rendemos a esse Espírito, nós começamos a vivenciar essas experiências na prática. Nós começamos a vivenciar essas coisas na prática e nós começamos a entender esse Deus que nós servimos. Nós começamos a entender o poder desse Deus que nós servimos, que é um Deus forte, é um Deus poderoso. É um Deus que, como nós lemos, né, no começo, é capaz de fazer coisas muito maiores do que a mente humana já pensou, do que o olho humano já viu. Se você quer começar a experimentar essas verdades, seja um discípulo fiel, que se relaciona com o Espírito Santo, que não tem medo de expressar os princípios da palavra de Deus onde passa. A palavra diz que para aqueles que são fiéis, eles nem precisam correr atrás de bênção, porque é as bênçãos que vão correr atrás deles. Já imaginou um tanto de bênção correndo atrás de você? Eu não ia nem correr, né? Eu ia só parar e falar assim, vem, pode vir, vem. Para aqueles que são fiéis, eles experimentam o melhor de Deus. Eles experimentam o extraordinário de Deus, né? Coisas que não são possíveis aos olhos humanos, mas para quem é espiritual, essas coisas fazem total sentido. Porque nós entendemos que é o poder do Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Amém? E em último lugar, das verdades que nós entendemos para sermos discípulos contagiantes, a partir do versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero me ater a esse finalzinho. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O segundo ponto para nós sermos discípulos contagiantes é nós termos a mente de Cristo. É nós agirmos pensando o que Jesus faria, né? Tem até um livro que diz, em meus passos, o que faria Jesus, né? É a todo momento você pensar o que Jesus faria. Porque quando Jesus pisou nessa terra, ele foi alguém que demonstrou compaixão para com os outros. Ele foi alguém que ele criava um ambiente de graça. As pessoas não se sentiam constrangidas de estar com Jesus. As pessoas, né, da mais diferente classe social, dos mais ricos aos mais pobres, aqueles que eram necessitados, aqueles que estavam enfermos, ninguém se sentia desconfortável em estar com Jesus. Porque Jesus criava um ambiente de aceitação, de compaixão, um ambiente de graça. Para nós sermos esse discípulo contagiante, nós precisamos ter a mente de Jesus. A todo momento que você estiver na rua, que você estiver numa situação do seu trabalho, que você estiver lá na sua casa, você deve agir com a mente de Jesus. Pensar o que é que Jesus faria no meu lugar. É ter esse coração bondoso, né? Hoje eu ministrava para o pessoal do discipulado para o batismo. Eu falava que há uns meses atrás eu fui em São Paulo. E lá em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, no centro tem muitos moradores de rua. Quem foi lá, já foi lá, sabe, tem muito morador de rua lá. E eu estava conversando com o Uber e ele falou assim, olha, e depois da pandemia parece que aumentou mais, né? Mais gente, né, morando na rua. E lá o paulistano, quem nasce em São Paulo é paulistano, né? Na cidade. Paulista? Paulista no estado, né? O paulistano, né? O paulistano ali, ele não tem dó de ninguém não, gente. Chega a gente pedindo, ele fala, sai daqui, né? E enxota o pessoal, não deixa ficar na porta dos estabelecimentos. E eu, como sou um mineiro mais da galera, né? Eu falo assim, gente, que dó. Eu fico pensando assim, nossa, coitado do povo, né? Mas é por causa de uma mentalidade, né?
Mas nós precisamos ter essa compaixão. Olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Porque às vezes, se nós olharmos com os olhos humanos, nós vamos julgar as pessoas, né? Nós vamos falar assim, fulano, tem jeito mais não, aquilo ali está perdido, né? Pode entregar, porque já não tem mais jeito. Mas nós devemos olhar para as situações da nossa vida com os olhos de Cristo. Ter a mente de Cristo é viver uma vida pensando o que Jesus faria. Sendo cópias de Jesus, sendo discípulos de Jesus. Aí sim nós vamos ser discípulos contagiantes. Assim como os discípulos que Jesus gerou, que eles arrastavam multidões, né? A palavra diz que na primeira pregação que Pedro fez, aproximadamente 3.000 almas se converteram. Porque ele estava cheio do Espírito Santo e ele contagiava as pessoas com a mentalidade de Cristo. Ele agia como Cristo agiu. Então, quando você enfrentar, né, um problema, uma adversidade, ou quando alguém vir se levantar contra você, pense com a mentalidade de Cristo. Olhe para aquelas pessoas com o olhar de Cristo, para que você possa agir assim como o seu mestre agiria, com amor, com compaixão, com graça. É claro que nós sabemos que Deus também é um Deus de justiça, mas cabe a nós expressar esse amor e deixar que Ele pratique a sua justiça. E deixar que a justiça dos céus venha no tempo certo. Mas cabe a nós, como discípulos, criar esse ambiente de graça, esse ambiente de aceitação. Seja um discípulo contagiante, amém? Fala aí para quem está ao seu lado, seja um discípulo contagiante. Assim como Jesus contagiou em sua vida na terra, com apenas 12 homens, imagine milhares de pessoas vivendo a graça, sendo capacitadas pelo Espírito Santo, e tendo mentes rendidas ao senhorio de Jesus, e entendendo que nós somos os agentes do reino. Imagine essa cidade toda sendo contagiada por nós, como discípulos de Jesus, expressando o Espírito Santo. Essa cidade seria transformada. E eu creio que isso é possível, você crê? Mas para isso, precisa que eu e você tomemos atitude de sermos esse discípulo contagiante. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu queria fazer algo um pouco diferente, né? Geralmente a gente não faz isso no domingo. Mas eu queria que você juntasse com mais 2 pessoas. Você vai fazer um grupo de 3 pessoas. E você vai orar pela vida dessa pessoa, para que ela se torne cada vez mais um discípulo contagiante. Né? Para que ela se torne um discípulo que expressa o Espírito Santo de Deus. Amém? Junta aí com mais 2 pessoas, forma um grupo de 3 pessoas aí. Se não der, pode ir com mais, pode ir de 4. Ó, tem o irmão Eli e a irmã Vânia ali, ó. Estão de 2 apenas. Ah, o irmão Cícero junto lá com eles, ó. Aí. Ei, ficou a Ivaneide e o Reni aí sozinho também. Faz um grupão de 5 aí, então. Amém? Ore pela vida dessa pessoa aí, para que ela seja um discípulo de Cristo. Para que ela expresse o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, nós levantamos a nossa voz diante de Ti nessa noite, Pai. Sabemos que o Senhor tem nos chamado para sermos discípulos do Senhor. Meu Pai, discípulos que não são apagados, não são esquecidos, mas que são contagiantes, ó Pai. Deus, que o Senhor imprima isso no nosso coração cada vez mais, para que nós entendamos que aonde nós chegarmos, ó Pai, nós carregamos a Tua presença. Aonde nós chegarmos, ó Pai, nós carregamos a Tua presença em nós. Nós carregamos, Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, ó Pai.
Deus, nos dê estratégias, ó Pai, tire a nossa timidez, para que onde nós chegarmos, nós possamos falar do Teu amor, Pai, nós possamos pregar na Tua palavra, nós possamos, Senhor Jesus, falar do Teu amor e falar, Pai, das maravilhas que nós temos vivido em Ti, Senhor, pois nós cremos que Tu és um Deus grande, um Deus, Senhor Jesus, que é capaz de fazer por nós muito além do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Levante neste lugar e nessa cidade uma geração de discípulos contagiantes, ó Pai. Discípulos que não negociam os princípios, discípulos, Senhor Jesus, que criam um ambiente de compaixão e de graça, que, Pai, buscam se relacionar diariamente com o Teu Espírito, Senhor. Deus, nós confiamos em Ti e nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha sobre nós com poder e com graça, Pai. É o que nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço nessa pessoa. Libere uma palavra de ânimo sobre a vida dela. Amém.